Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Queria mostrar esse carro aqui. Ai, peraí, deixa eu achar esse capô. Bom, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tudo jóia. Deixa eu fazer um vídeo aqui pra vocês desse Gol quadrado. Esse carro aqui é um carro, como a grande parte dos carros que eu pego, é um carro para dar um banho, né? Tá vendo aí, ó, tô corrigindo a funilaria. Tem alguns amassados, né? É um carro para fazer de porta fechada, tá? Ou seja, é um banho por fora, né? Que a gente chama de porta fechada. Algumas funilaria aqui no teto, ó, pequenos amassados. Tem lugar aqui que eu dei massa, como por exemplo, para nivelar, só para nivelar a tinta, tá? Não tinha amassado algum aqui. A questão é que, como é um carro já muito repintado, difícil é gravar com barulho aqui. Como já é um carro muito repintado, então o que que acontece? Tem muitas camadas de prime, né? Tá vendo aqui, ó, esse produto amarelo aqui, ó, é um prime que tinha na época, tá? Na verdade, esse prime aqui é um prime de uma holandesa, chama Sikkens, de uma fábrica holandesa que veio pro Brasil ainda na década de 90. Então ela fazia massa poliéster e prime dessa cor aqui amarela, tá? Normalmente aqui a gente tá acostumado com prime cinza, né? Porque facilita, porque ele é cinza, porque facilita na cobertura, né? Então é uma dica também, quando vocês, se tiver alguém aí no canal que for fazer algum trabalho de pintura, é bom lembrar que sempre o prime escuro ele faz uma cobertura melhor, tá? Por exemplo, se você tem um carro com pouca tinta, por exemplo, vamos supor assim, você quer pintar uma peça ou o carro todo que seja, e você não acha que a tinta é pouca, o que que você deve fazer? Além de dar uma base com qualquer outra cor daquela, mais ou menos com aquela tonalidade, por exemplo, se for prata, você pode pegar qualquer um prata, vou dar um exemplo mais claro, você pode pegar qualquer outro prata e aplicar na carroceria do carro. Não necessariamente precisa ser a mesma cor do carro, entendeu? Isso serve como uma cobertura. Mas se ainda assim você achar que mesmo fazendo isso, ou se você tiver que fazer alguma correção em cima dessa base, depois do carro preparado, você dá uma base, mesmo assim, se você ainda tiver que fazer algum tipo de correção, alguma intervenção, você vai pegar e corrigir com poliéster ou com massa acrílica. E aí, para ficar fácil para cobrir, o que que você faz? Você aplica um preto, entendeu? Por que o preto? Porque o preto ele facilita a cobertura, entendeu? Então é assim, por que que as peças, a maioria das peças que você troca, elas vêm pretas? Justamente por isso, porque é um material de fácil cobertura, né? Mas no caso das peças paralelas, eu costumo remover toda a tinta preta. Por quê? Porque aquela tinta preta no mercado paralelo, geralmente a tinta é uma tinta esmalte vagabundo, né? Um sintético. E aí, se você aplicar qualquer coisa em cima daquilo ali, o fundo pode até ser que não, mas geralmente se você for pintar em cima de uma peça preta nova, né? Que eu tô falando é peça nova, paralela, provavelmente ela vai dar problema, ela vai arrepiar, entendeu? Então nesse caso, somente nesse caso é bom que você remova toda a tinta preta daquela peça paralela e aplica uma outra base, né? Uma base de PU, claro, né? Um fundo PU, né? E aí sim, se você quiser facilitar a cobertura, justamente você pode aplicar um preto. No caso de um carro poliéster, né, você pode aplicar um preto poliéster qualquer em cima daquele fundo, que ele vai ajudar na cobertura.
tá? Ou você entra direto com a tinta base. Mas se caso você não tiver uma tinta base e quiser facilitar a cobertura, né? Tá vendo aqui esse paralama, ó? Ele tem primer bege para todo lado, tá vendo? Então esse primer ele é ruim de cobrir, tá? O ideal é que você dê, num caso desse aí, daria um preto, né? Para facilitar a cobertura, beleza? Então é isso aí. Lembrando, né? Que sempre o preto ele vai cobrir, o cinza e o preto vai cobrir muito mais fácil, vai fazer uma cobertura muito mais fácil de qualquer outra base que você vai aplicar em cima dele, entendeu? Seja ela prata, cinza, dourada, vermelho, azul, enfim, qualquer cor que você for aplicar, qualquer cor que seja o carro, é sempre importante dizer que uma base preta. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu fiz uma vez. Eu tinha um Cadete para pintar de vermelho e era um vermelho. Eu estava trocando esse carro de cor, estava colocando vermelho Goya no carro. O carro era um vermelho liso, né? Ou seja, um vermelho que não era metálico. E aí o cara falou assim pra mim: eu quero pintar esse carro de metálico. Eu falei: tá bom. Como eu tinha pouca tinta, eu comprei acho que 5 ou 6 latas. Aí o que eu fiz? Eu preparei todo o carro, deixei a superfície toda preparada, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei 3 latas, 2 latas de preto, não me lembro agora a quantidade, e apliquei no carro todo, tá? Apliquei o carro todo, galera. E aí é bom lembrar que é sempre bom dar uma lixada antes de entrar com a tinta do carro, né? Até porque cai alguns pelinhos e tal. Então o ideal é que você dê uma base preta, tanto em uma peça só, ou 2 ou 3, ou o carro inteiro, e depois lixe a mesma, entendeu? Lixe essa base com a lixa 1200 ou com a 800, tá? Ou até mesmo com uma 600, tá? Não menos do que isso, tá? Até uma 600 você consegue lixar e fazer um acabamento legal, uma cobertura rápida. Se você já lixar com 400, você vai ter que dar muito mais tinta. Não que você não consiga pintar, mas aí você já complica, vai usar muita tinta. Então uma base, qualquer que seja a cor, se for uma base prata e você vai pintar o carro de prata e dê uma base com qualquer outro prata para economizar tinta, por exemplo, eu vou gastar aqui, vamos supor, 4 latas de prata para dar para fazer a pintura dessa carroceria por fora. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar pelo menos mais 2 latas e aplicar no carro para fazer uma base próxima à cor do carro, entendeu? E com isso eu consigo economizar. Então nesse caso, o que seria 4 quartos de tinta passa a ser 6, entendeu? Você fala assim: mas você pinta um carro desse com 3 quartos, por exemplo? Pinta, depende da intervenção que tem no carro. Se é um carro que tem muita funilaria, né, você vai gastar um pouco mais de tinta, você tem que dar uma base. Se é um carro que tem pouquíssima funilaria ou quase nenhuma, aí fica muito mais fácil, fica muito mais econômico você pintar, né? Lembrando que com pouca ou muita funilaria, a quantidade de tinta é muito parecida, tá? Muitas vezes o cliente chega e fala: mas vai ficar tudo isso no meu carro, porque não tem. O dono desse carro aqui, por exemplo, ele tem um Ford Ka preto e não tem quase nada de funilaria, mas o preço não muda. Por quê? O orçamento não muda, porque o que eu vou gastar de material no final é a mesma coisa praticamente. Ou seja, se eu tiver que gastar 4 latas de tinta nele, se ele tivesse pouco mais de funilaria, eu ia gastar as mesmas 4 latas. Se tratando de um carro pequeno, que é um Ford Ka dos anos 90, né? Então assim, não importa a quantidade de funilaria, de qualquer forma você tem que no mínimo dar 4 demãos de tinta da cor do carro, para finalizar depois com verniz, entendeu? Bom, agora 9 minutos de vídeo, vamos mostrar aqui, galera, uma coisa que eu queria mostrar nesse carro. O principal motivo de eu fazer esse vídeo, eu já tenho muitos vídeos a respeito de banho, de pintura, de tinta dando banho. Eu queria mostrar isso aqui, galera, ó. Olha o teto desse carro, dá uma olhada, vai dar pra ver bem aí. Tá, volta aqui, ó. Sabe o que era isso aqui, galera? Bom, eu vou dar uma pista pra vocês, ó. Tá vendo esses buracos, ó?
buracos aqui são originais. Aqui já tinha outros, aqui já foi tampado. Aqui já estava tampado, eu já dei marcha porque o buraco já estava tampado. Aqui ainda não está tampado, vai ter que fazer uma solda aqui. Tá? Vocês têm uma ideia por que que esse carro tem aquele buraco lá ou não? Deixa eu abrir a porta aqui. Essa porta tá meio chata para abrir. Ver se eu consigo abrir. Bom, não estou conseguindo abrir com a mão só. Vou dar uma volta desse lado aqui. Vou mostrar para vocês que esse carro aqui ele é um pouco diferente dos carros que a gente costuma fazer aqui, ó. Ó o forro de porta, tá vendo, ó? Ó. Aqui tem, ó. Sei, talvez isso aqui é uma passagem de ar, eu não me lembro mais, tá, galera? Porque no passado eu fiz muito esses carros, olha o painel dele, tá vendo, ó? Entendeu, galera? Então esse carro aqui não é um carro esse carro é um motor AP, né, de 1.6. Porém esse carro veio com uns acabamentos diferenciados, tá? E o porquê desse podre no teto aqui, ó? Por causa que aqui tinha um backlight, tá vendo, ó? Se vocês observarem, aqui tem um furo. Aqui já não dá mais para ver o furo porque apodreceu tudo. Então, galera, esse carro, tá vendo aqui, ó, ele saiu com esse backlight aí, né? E aqui atrás, o que que é esses furos? Isso aqui é de um aerofólio, tá? Aerofólio, né? Esse carro aqui, se não me falha a memória, é um Gol, se não me engano, é Gol Copa, tá? Saiu nesse ano aí, 93, 94, tá? Esse é um último quadrado, né? E aí, galera, o que que aconteceu aqui? Esse backlight, ele junta, lógico, muita sujeira, muita água. E aí, olha o que que aconteceu no teto do carro. Condenou o teto do carro. Ah, mas como assim, Juarez? Condenou, não tem mais jeito? Vai ter que dar um jeito, né? Por quê? Você acha que o cliente vai querer trocar esse teto? Nós teríamos que desmontar toda a tapeçaria do teto, serrar essas colunas e trocar o teto. Esse trabalho, na verdade, eu nunca nem fiz, tá? Pra ser sincero, eu não faço funilaria desse tipo. Já fiz muita funilaria pesada, batido, esticar e tal. Agora, trocar teto, troco qualquer peça, menos teto. Se tiver que trocar uma lateral dessa, eu troco, tá? Que a única peça na carroceria por fora que é soldada é as laterais, né? Lembrando que as portas e os paralamas são tudo parafusado, tampa e capô. Então o teto e as duas laterais são peças que precisa fazer uma intervenção mais complicada, ou seja, teria que cortar, serrar, medir. Se você falar assim, ah, mas você não consegue fazer, se eu for fazer e tiver tempo para fazer, eu até faço. Precisa de um tempo e muita medição, né, galera? Nesse caso aqui, a ferramenta principal seria uma trena, para você medir onde você vai cortar o teto a ser colocado aí. Não aqui o teto do carro. O teto do carro você pode cortar ele aqui em cima, cortar aqui no meio, cortar aqui embaixo. Aí fica a escolha de cada profissional. O mesmo acontecendo na coluna C, né? E nas colunas E, né? Entendeu? Da mesma forma que a coluna A e a coluna B, você pode fazer um corte aqui ou no meio, aí fica a critério do pintor. Aí se você faz um corte aqui embaixo, você vai ter que achar um teto, claro, que ele venha até o final, né, com a coluna. Por isso não é recomendado fazer essa intervenção. O certo é cortar aqui. Por quê? Porque o ferro velho, inclusive, ele também precisa vender a frente, né? E se você corta muito aqui embaixo, fica meio que perdida o painel do carro, né? Com a frente. Vamos supor que o cara precisa de uma frente com um painel aí, onde vai o acabamento todo aí do painel do instrumento. O cara precisa de um pedaço de coluna.
Então, não havendo necessidade, a não ser que seja uma pancada, alguma coisa assim que você tenha que tirar toda a coluna, né? Aí sim, mas caso contrário não, você pode pegar o mínimo de coluna possível aqui, também não muito perto do final aqui, né, da coluna, do começo do teto, pode ser uns 4 dedos para baixo. Aí você serra, né? Serra aqui, lembrando que você serra lá e serra aqui, você pode até mudar a medida, tá? Da coluna A, B e C. Só que vai dar um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque você tem uma linha aqui, aqui você já vai ter outra, atrás você já vai ter outra, então isso acaba complicando um pouco o trabalho. O ideal é que você corte, por exemplo, tirou lá, vai 20 centímetros da coluna A, você vem aqui na coluna C e tira a mesma quantidade, coluna B, coluna E, né? E assim por diante. Mas é um trabalho que eu nunca fiz, entendeu? Além do que, um trabalho desse custaria muito caro. Eu, se fosse pegar um carro desse para fazer com troca de teto e tudo, aí no mínimo aí teria que cobrar 6 mil reais do cliente. Aí você vai falar assim, puta, tudo isso 6 mil reais é praticamente o valor do carro. Um carro desse por aí, com avarias de carroceria e entre outras peças, você vai achar até por menos. Entendeu? Então assim, precisaria ser uma coisa aí de cada cliente, né? Condição do cliente, desejo de recuperar o carro. Aí você vai falar, mas o cliente não está com desejo de recuperar esse carro? Tá, porém ele não tem grana, acredito eu. Senão ele seria o primeiro a falar para substituir esse teto, certo? Ah, mas o que você vai fazer aqui, Juarez? Eu vou dar uma amostra aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Resina de poliéster, tá vendo? Aí embaixo tá escrito resina de alta qualidade. O que é isso aqui, galera? O que é esse produto? Tá, deixa eu pôr aqui. O pincel também faz parte desse trabalho, por isso que ele tá aí. Eu geralmente, quando eu vou fazer esse trabalho, eu compro um pincel novo. Aqui em cima eu devo ter um outro produto aqui que faz parte também dessa intervenção. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? É uma bagunça terrível. Galera, isso aqui é a minha residência, mas quando eu trabalho aqui é uma oficina. Achando esse produto, se eu não achar, eu vou ter que comprar outro. Eu preciso até achar isso logo, tá, galera? Aqui a minha geladeira, ó, os produtos estão aqui dentro, ó. Olha quanta comida tem dentro da minha geladeira, ó. Na verdade essa geladeira tá funcionando perfeitinha, galera, mas eu ainda pretendo usar essa geladeira. E uma hora eu vou fazer um vídeo sobre aonde eu vou usar essa geladeira. Tá, ela tá aqui, eu tô enfiando peça dentro dela porque lá não tinha espaço para pôr. É um painel de instrumento de esporte. Então, galera, eu vou adiantar para vocês aqui, eu não vou achar esse produto com o telefone na mão, vou ter que fuçar bastante. Só para vocês terem uma noção, olha a bagunça que tá isso aqui, ó. É roupa, é peças, é ferramentas, enfim. É um espaço limitado aonde eu tenho que colocar tantas coisas que essas roupas aqui geralmente eu uso para trabalho, tá? É uma bagunça, cara. Mas eu não tô encontrando o produto que faz parte. São 3 componentes, né? São 3 componentes. Aqui ainda tá faltando um. Aqui eu vou dar uma palha do outro produto, que é esse aqui, ó. Esse aqui, galera, é um catalisador de massa plástica, tá? Para que serve isso? Para secar a resina. E o outro produto que eu tô procurando
estou encontrando, tá? Não sei onde está, vou ter que procurar, porque eu vou precisar. É a manta de fibra de vidro, galera. Acho que vocês já devem ter visto falar na manta. Então o que que se faz? Pega esse produto que é a resina, você coloca num recipiente, essa palavra não sai da minha boca, é trava-língua, recipiente, sei lá, num copo, numa lata, entendeu? Aqui no caso eu uso muito as latas de pintura com uma lata de massa plástica. Eu coloco esse líquido aqui dentro, né? Essa resina aqui, é claro, ela é uma resina líquida, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? O que ela parece? Essa resina, ela parece com verniz, tá vendo, ó? Com verniz de mogno, vamos dizer assim. Ela é da mesma cor, meio marronzada, tá? Então essa resina com esse catalisador, ó, tem outro aqui, ó, que eu tenho muito isso, que é para secar a massa plástica. Você coloca alguns pingos disso numa porção dessa de 2 ou 3 dedos. Você não pode catalisar a lata toda, senão isso seca muito depressa, tá? Então você tem que pegar isso aí, colocar o secante. E aí você vem aqui com o pincel, pega aquela resina, passa, coloca a manta. Eu vou fazer um vídeo na hora que eu estiver aplicando isso aqui, para vocês verem. Coloca a manta e vai umedecendo essa manta com a resina, até que fique uma coloração homogênea da manta, porque a manta ela é uma manta de, como eu já falei, de fibra de vidro, né? Ela é uma malha, como se fosse um tecido, né? Feito a partir de vidro. E tanto é que ela pinica muito na pele. E aí quando você encharcar toda essa manta, aí já está na hora de parar. O processo está feito. E aí você aguarda a secagem, né? Deixa eu fechar isso aqui direito, porque essa resina ela endurece muito fácil. E aí você aguarda a secagem, galera. E tá feito o trabalho. Deixa eu ver, olha aqui. Achei a manta sem querer, ó. Deixa eu até ver se vai dar também, mas vai dar sim. Isso aqui é uma coisa que rende bastante. A gente compra isso por metro, tá, galera? Geralmente se vende isso em casas de tinta, ó. Tá vendo a manta, ó? Então aqui, ó, eu vou cortar um pedaço, ó. Tá vendo, ó? Vou cortar um pedaço e aplicar isso aqui, galera, juntamente com a resina, porque como eu falei, são 3 componentes. São 2 componentes mais o líquido, que é o líquido secante, ok? Então tá explicado aí. Essa resina, se alguém for usar isso, é muito simples. É o que eu tô falando aqui. Você catalisa o líquido, uma porção de líquido, e vai umedecendo com o pincel até encharcar toda a manta. Feito isso, está pronto o processo, tá? Porém, esse produto aqui, ele pinica demais na pele, tá? Então, o ideal é você fazer. Eu já estou acostumado a fazer isso, fazia muito esse processo em ônibus, que grande parte das peças de ônibus é coluna, teto, para-choque de alguns ônibus, são tudo feito a partir disso aqui. Eu estou acostumado, mas para quem não é acostumado, vai estranhar um pouco, porque ela pinica bastante na pele. E depois feito o processo, depois de seco, o que se tem que fazer? Você tem que dar uma pequena esmerilhada de leve, né, para não soltar toda a manta da peça, né, porque ela vai vidrificar na peça. Lembrando que a peça tem que estar desse jeito, ela tem que estar completamente esmerilhada na lata, porque esse produto ele não pode ser aplicado em cima de tinta, tá? Porque ele não vai aderir, ele só vai aderir em cima do metal, em cima do aço, tá? E aí com isso você tem uma superfície soldada, que nós chamamos de solda fria. Ah, mas por que soldar assim? Porque se você for soldar isso aqui, galera, você põe fogo no carro, além de empenar todo o teto ainda, tá? Então eu não faço isso. Com a MIG até daria para fazer, talvez,
tá? Mas mesmo assim teria que desmontar toda a forração do carro, e isso não foi tratado com o cliente, tá? Porque nesse caso eu vou ter que desmontar toda a vidraçaria do carro, todas as janelas e para-brisas e tudo para arrancar esse teto fora. Então o processo é esse aí, solda fria. E eu acredito que esse produto aqui ele vai durar mais do que a própria solda, se fosse fazer um remendo aqui, pontear um remendo, porque ele não vai queimar por baixo. Aí beleza, galera, forte abraço, o vídeo ficou grande, fui.